Sua startup é verdadeiramente uma startup? Essa é uma pergunta que você, empreendedor de startups, precisa fazer com muita seriedade, não é verdade? Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Você já se perguntou se a sua startup é realmente uma startup? E você que está começando o negócio, será que o negócio que você está desenvolvendo na sua cabeça, será que o negócio que você está pensando é realmente uma startup? Muita gente, até por experiência, enquanto eu faço a mentoria nos hubs, aí, nas aceleradoras ao qual faço parte, existe realmente um grande distanciamento entre você querer fazer uma startup e você de fato estar empreendendo em uma verdadeira startup. Essa confusão, por incrível que pareça, é muito mais normal do que você imagina. E muitos empreendedores, muitos empresários que se consideram aí startupeiros ou se colocam como tal, na prática apresentam negócios que são absolutamente tradicionais, muito distantes do que se espera de uma startup. E a confusão muitas vezes se dá pela própria nomenclatura, pela perspectiva, pela experiência, pela forma como se imagina que uma startup de fato deva conduzir seus negócios. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui é definir o que é realmente, né, uma startup no sentido, a sua empresa, né, seu empreendimento é realmente uma startup? O que faz o empreendimento, né, de uma startup de fato ser considerado como tal? A gente também vai discutir aí como é que a gente pode direcionar, então, os demais aspectos aí de quais as premissas para o negócio e se eventualmente, né, no último estágio que você precisa depois fazer uma reconexão aí de rota, aí um redirecionamento de rota, se dá para a gente ou não direcionar aqui, certo? E é por isso que é nesse momento que eu solicito que você acompanhe o nosso canal, inscreva-se no nosso conteúdo e se você já acredita que esse conteúdo faz relevância para você, é relevante, já dá o seu curtir aqui para que valorize esse trabalho. Empreendedor para empreendedor, papo reto, sempre aqui na tela do meu computador aqui para a gente acompanhar. Então vamos lá, se lembrando, né, do que a gente vai discutir. Então a gente vai ver o que caracteriza uma startup, quais são as premissas para um negócio ser considerado de fato uma startup, que é isso que a gente precisa direcionar, e como saber se o meu negócio, aí, se o seu negócio é realmente uma startup e como é que a gente pode ir, né, fazendo os ajustes aí desse caminho, tá certo? Então, o que a gente tem que considerar aqui nesse momento são dois aspectos que eu gosto realmente de reforçar, né? O primeiro que é o relacionado aos aspectos de mercado, né? Então, os aspectos de mercado ele tem um peso nesse sentido, ainda que não sejam mais relevante de todos, mas lógico que tem um peso, né? E a gente vai discutir aí sobre essas questões aí dos aspectos de mercado. E no outra esfera, que é dentro, né, a questão interna, é o modelo de negócio. Se de fato esse modelo de negócio ele é um modelo de negócio direcionado para uma startup, ou se é apenas uma aparente, né, iniciativa empreendedora de startups, ok? Então a gente vai fazer um aprofundamento nesse sentido para que a gente possa então ter uma noção se esse material aqui ele vai direcionar corretamente, ok? Vamos lá, fazendo então o acompanhamento então dessas questões, tá certo? Bom, vamos entender o que caracteriza uma startup, o que pode ser considerado aqui como uma startup e a gente vai ter então uma noção dessas questões aí. Eu vou passo a passo, um a um. O primeiro, lógico, a gente falou das questões de mercado, então nós vamos começar com ele, características de mercado. O mercado de startups é um mercado que é bastante promissor, é um mercado que envolve a tecnologia, é um mercado que precisa apresentar tendências positivas de crescimento. Mas não é só o crescimento econômico, tá? É o crescimento da relevância desse mercado. Então, antes da gente sair pensando numa startup, a gente precisa pensar se esse segmento de mercado ele alcança realmente novos patamares. Agora, a boa notícia para você empreendedor é que a gente pode ter startup praticamente em todos os mercados. Por quê? Porque vai ser a solução que você vai oferecer dentro desse ambiente de trabalho. Então existe realmente um grande espaço de atuação que você consegue fazer dentro do ambiente de tecnologia de inovação. Agora, é interessante que os mercados, ainda que você possa, estou dando uma boa notícia, ainda que você possa atuar em diversos ambientes, diversos segmentos,
vale a pena a gente considerar que alguns desses segmentos eles têm mais espaço de atuação, eles têm mais potencial de alavancagem frente aos demais. Mercados fintech, mercados de saúde, mercados de inteligência artificial, os mercados ESG hoje, ou seja, são grandes mercados que têm uma curva, a tendência hoje é muito favorável, crescimento exponencial, não sabemos onde vai chegar, e isso transforma esses mercados em atrativos naturais para soluções tecnológicas. Então é importante que você sempre defina se aquele mercado de atuação, por enquanto eu nem estou falando da sua empresa, estou falando de algo fora, externo, se esse mercado de atuação ele apresenta tendências favoráveis. A boa notícia é que a maior parte sim, tá? Então dificilmente você vai ter um mercado, a não ser que você esteja em alguma coisa já que é resquício de mercados industriais e tudo mais, o que eu acredito que não vai ser o seu caso, né? Okay? Mas enfim, a maior parte dos mercados atende, você só precisa checar perdão, se a gente está falando de mercados que, além de serem grandes, a tendência é favorável, você tem espaço, bastante espaço para tecnologia e para inovação nesse sentido, tá? Então, a primeira parte, né, missão cumprida, né? Então a gente está na primeira parte, missão cumprida, legal, bacana. Vamos para o próximo, então, para a gente poder direcionar. Segunda questão que vale a pena a gente discutir é se o negócio que você está trabalhando, tá? Ele é de base tecnológica. E o que isso significa? Significa que nem toda startup ela tem, vamos colocar assim, tecnologias como se fosse NASA ou ficção científica. De fato, está muito longe dessa questão, né? E é interessante que nem toda empresa que usa tecnologia é uma startup. Agora, todas as startups utilizam base tecnológica. Entenda o que significa essa base tecnológica. Significa todo o esforço da sua parte, da sua empresa, para utilizar a tecnologia na aplicação, na funcionalidade, na solução, na distribuição, na usabilidade daquilo que lhe é oferecido. Então, se a minha empresa ela tem como uma proposta oferecer acesso a determinado serviço, a base tecnológica vai ser o caminho que vai ser utilizado para fazer essa oferta de todos esses serviços, de todas essas funcionalidades, ok? Então é importante que a gente tenha essa noção, esse conceito como base tecnológica. E nem sempre a utilização pura e simples da tecnologia considera como uma startup. Exemplo, uma empresa que utiliza, né, por exemplo, uma loja virtual, sendo que o modelo de negócio dessa empresa está previsto que ela faça uma produção industrial de curta escala, ou uma produção industrial beirando até o caseiro, por exemplo, a loja virtual vai ser apenas um canal de distribuição. Ótimo para a empresa, certo? Mas não é uma startup, está longe de ser uma startup. Aqui vale um ponto importante, certo? Não é porque defendemos startups que eu não vá considerar que negócios tradicionais são bons negócios. Então, você que é um empreendedor de um negócio tradicional, um restaurante, uma pizzaria, uma loja, certo? Você tem lá uma pequena produção, você tem um ambiente industrial, você tem um comércio, serviços. Longe de mim dizer que seu negócio é ruim. Não é essa questão, não entre por esse aspecto. Provavelmente você está acompanhando esse conteúdo porque te chama a atenção a startup, te chama a atenção a base tecnológica e você tem muita vontade, no mínimo, de empreender dentro desse segmento. Agora, não considere o seu negócio não tradicional como algo que não é válido. A única questão é que tem uma diferença, tem um distanciamento, aqui sim, de fato, tem um distanciamento de um aspecto muito importante, né, que a gente considera como tripé das questões da startup, e aqui sim você vai entender que é o chamado tripé da escalabilidade, da velocidade, da cultura. Aí sim, as empresas tradicionais, elas diferem das startups justamente por conta desse tripé. A startup, ela dá, né, um crescimento muito grande em termos de escalabilidade, então ela tem realmente... perdão. Tomando água aqui para não ficar tossindo no ouvido de vocês, né, que estão aqui acompanhando, né? Hoje está muito quente aqui.
Estou com o ventilador ligado, então está ressecando aqui o ambiente, né? Agora, lógico, você tem a questão da escalabilidade, que ela permite realmente, com a utilização da base tecnológica, o crescimento exponencial da startup. Ela é aquela curva em J, aquela curva que faz o crescimento. De uma forma geral, os negócios eles tendem a ter curvas lineares. E quando eles têm uma curva em J, ela não é tão ascendente quanto a startup. E quando tem também a curva em J, os negócios tradicionais exigem um maior investimento em infraestrutura. E aqui sim, a escalabilidade de uma startup ela permite essa curva em J, né, que é essa curva com essa ascendência mais forte, às vezes num curto intervalo de tempo, sem tanta necessidade de investimento em infraestrutura, e você consegue depois tocar o negócio aí, direcionar o negócio até com uma infraestrutura enxuta, considerando outras empresas do mesmo tamanho, do mesmo porte, do mesmo faturamento. Veja que tem características específicas que diferem das startups das empresas tradicionais. Não desvalorizam as empresas tradicionais, mas é que a startup ela permite esse tipo de coisa. O ambiente, óbvio, é bastante competitivo, com certeza. Por isso que tem a necessidade da velocidade na startup. Porque na startup a velocidade tem um peso muito grande, uma vez que eu estou trabalhando em mercados altamente competitivos, e sendo mercados altamente competitivos, eu preciso ter um gás muito mais forte, eu preciso ter um impulso muito maior. E aí vem o papel, por exemplo, dos investidores, que diferente de um negócio tradicional, não tem tanto peso. Por que entra investidor? Que é para você conseguir subir um patamar com utilização tecnológica, mesmo que tenha baixa infraestrutura, mas com a necessidade de aspectos mercadológicos, operacionais, fluxos processuais, ferramentas tecnológicas, plataformas que façam com que a escalabilidade alcance, né, dentro de um novo patamar. Então, a escalabilidade, a velocidade e a cultura de startup, que é algo interessante. A cultura ela vai muito do empreendedor. Então, quando a gente fala da cultura, que é a outra parte do tripé, e detalhe, esse é o tripé que eu, professor Lauto, defendo, tá? Você não necessariamente vai enxergar esse tripé nos livros, nos outros materiais, é um tripé que eu defendo como parte aqui dos processos aí de desenvolvimento de uma startup. Cultura de startup significa você fazer aquilo que precisa ser feito rápido, de uma maneira que a startup costuma fazer, com um jeitão que a startup costuma fazer, com uma abertura de startup como ela costuma fazer. É lógico que a cultura tem um grande aspecto subjetivo, mas nas culturas organizacionais, a cultura de startup significa a gente topa errar rápido, inclusive, a gente topa, né, consertar isso aqui, se precisar for, a gente troca todo esse negócio aqui, a gente muda isso aqui várias vezes, e a gente remodela tudo de novo se for necessário, e a gente começa e recomeça quantas vezes forem necessárias aqui para poder direcionar, e se precisar a gente abandonar o barco, a gente abandona também. Você vê que é um discurso muito diferente do discurso tradicional, que diz o seguinte: não, então a gente vai fazer o planejamento na íntegra, com todos os detalhes, com todo o pensamento, com todas as características, né? Você vê que é contraintuitivo o que eu estou falando. Observando vídeos da Y Combinator, observando materiais da Antler, por exemplo, né, de grandes aceleradoras aí dos Estados Unidos de fora, todas elas, 100% falam que esse raciocínio é contraintuitivo. A startup, ela para poder acertar, ela erra rápido, certo? O que ela faz? Ela pega e lança um produto o mais rápido possível. O que é totalmente contraintuitivo no modelo mercadológico, em que a gente testa e retesta e faz vários testes até conseguir chegar num produto que seja adequado ao mercado. Então você vê que interessante? Na startup não funciona assim. Todos eles dizem, todos os especialistas dizem dessas grandes aceleradoras e tudo mais, e até do nosso hub a gente defende essa questão também, que você precisa, se for necessário, errar, mas que é rápido, faça rápido. Escuta o cliente, coloca o mínimo possível, padrão do bem no cerne, no núcleo do MVP, do mínimo produto viável, para que você faça o direcionamento. Então olha aqui, ó, tripé de escalabilidade, velocidade e cultura. Você vê que os aspectos culturais são questões específicas que não funcionam em empresas tradicionais. Aí é que está a grande sacada. Então, na sequência, né, o que nós temos aqui? A gente também vai ter os modelos de negócio. E aqui no modelo de negócio, né, a gente também vai ter, né, os aspectos que falam sobre como é que o negócio está
desenvolvido. Como é que a gente consegue desenvolver o negócio nesse sentido? Bom, quando a gente fala então do negócio, né, do modelo de negócio nesse sentido, a gente está dizendo que é realmente, né, aspectos que são direcionados para que os modelos de negócio eles possam alcançar a escalabilidade necessária, que é um dos pontos que a gente trabalhou. Essa escalabilidade, quando trabalhada de maneira coerente, nós temos a seguinte situação: modelos de negócio que permitem crescimento, modelos de negócio que permitem multiplicação das atividades, modelos de negócio que fazem com que a gente tenha, por exemplo, definição de aspectos que são que permitem, né, de fato, crescimentos exponenciais, ou que a gente consiga replicar o modelo do negócio. Essa é a grande sacada, replicar o modelo do negócio. Aí sim, a gente está falando do que nós consideramos como startup, modelos de negócio de startup mesmo. Porque tem muitos modelos de negócio que não são, por natureza, modelos de negócio startup. Um exemplo disso, que a gente pode dizer, é, por exemplo, um ambiente industrial, em que o ambiente industrial ele exige processos produtivos. Veja que para a gente escalar um modelo industrial, eu preciso fazer investimento em infraestrutura, máquinas, equipamentos, pessoas, turnos, né? Fluxos operacionais, aspectos logísticos. Então, uma empresa ao qual nós podemos considerar uma empresa como uma empresa que não tem investimento em infraestrutura, que tem investimento em infraestrutura, mas que esse investimento em infraestrutura seja, digamos assim, desproporcional ao crescimento, traduzindo, eu faço investimento em infraestrutura e eu cresço bastante. Aí eu posso considerar uma startup. Se eu faço investimento em infraestrutura e eu cresço de uma maneira linear, para crescer eu preciso fazer mais investimento em infraestrutura para poder fazer mais crescimento, mais investimento em infraestrutura para mais crescimento. Aí não está batendo. Aí a gente está fazendo linear. Aí isso não é uma startup. Então os modelos de negócio também, por natureza, isso significa que tem empresas que elas naturalmente não vão se tornar startups, enquanto não houver uma intervenção profunda. Isto significa que a gente precisa, de fato, fazer uma intervenção profunda para realmente se tornar uma startup. É mudar o modelo de negócio como um todo. E por fim, aqui, quando a gente fala dessas questões, né, a gente tem que entender que as startups elas têm um impacto muito grande no ambiente. Por isso até que existem as startups que a gente chama de startups de impacto. Né? E aí vem aquela pergunta, qual que é o papel da empresa nesse segmento de atuação? O que, que a sua empresa vai deixar aí de legado? O que, que ela vai, de fato, oferecer aí para o mercado? E startup que é startup mesmo, ela dá uma quebrada no mercado no sentido, ela gera uma questão disruptiva, ela muda as premissas, ela transforma o ambiente. Eu não estou falando das grandes startups, eu estou dizendo mesmo as pequenas startups, algumas que talvez você não conheça, mas que estão aí na casa dos 100, 200 milhões de dólares de valuation, certo? Porque no final das contas, né, o público convencional ele acaba sempre ficando limitado a escutar somente as grandes startups, os unicórnios, né, as que têm valor de mercado superior a $1 bilhão. Mas existe um monte aí de pequenas startups, inteira pequenas startups, né, que já está com valor de 50, 80 milhões aí, que dão excelentes soluções, chamam bastante atenção no mercado, a ponto até de ser adquiridas por outras startups, outros modelos. Exemplo, empresas como o Mercado Livre compram diversas startups que possuem soluções em logística por motivos óbvios. Né? Startups como, por exemplo, o iFood compram outras startups no modelo logístico também por questões óbvias. Né? Compram modelos de acompanhamento, compram startups que têm modelos, por exemplo, de controles processuais por questões relacionadas à gestão do seu negócio, ou seja, são coisas interessantes. Então, qual que é o papel da sua empresa no segmento de atuação? Se for apenas um papel de ganhar dinheiro, morrer assunto, está distante, nem está batendo a cultura, não está batendo essa cultura de fazer impacto. Eu estava na semana passada numa premiação de uma aceleradora aqui, aqui em São Paulo, né? Estou em São Paulo, né? E era
o ciclo final lá de aceleração, lá com 10 empresas, 10 startups, todas elas de impacto. Eu já tinha até mentorado uma das startups em outro programa também, todas as startups eram de impacto. E é interessante que o discurso era unânime em todas elas. Sim, queremos crescer, queremos ter faturamento. Lembrando que você ter um impacto, né, socioambiental não necessariamente significa que você vai ganhar dinheiro, certo? Mas o discurso era comum. Todas elas diziam o seguinte: não, nós queremos crescer, nós queremos ter lucratividade, mas a gente precisa ter impacto. Se não tiver impacto, não tem porque eu estou aqui. Então eu vou para a empresa tradicional. Vou trabalhar no mercado financeiro, né? Que aí eu tenho impacto financeiro, tá, morreu o assunto. Então é interessante que isso acaba conversando com a cultura das startups, tá certo? Bom, dito isso, você vai fazer então a pergunta para mim, né? Então, aquela pergunta. E aí, então tem um monte de startup que não é startup? No final das contas, tem um monte de startup aí que não é startup. E o próprio empreendedor, ele às vezes ele não entende o motivo ao qual ele não é startup, mas é importante que você que está acompanhando vai saber. Sua startup ela não está permitindo escalabilidade. Sua startup ela está exigindo que você esteja presente o tempo todo. Sua startup fala de consultoria. Consultoria é uma coisa, startup é outra. Não existe conversa consultoria e startup juntas, certo? Não existe. Se você faz consultoria, é um negócio que não é escalável, exige a sua participação, exige seu acompanhamento. Tá tudo certo. Trabalhei a vida toda como consultor, não tem nada de errado, certo? Quero deixar claro. Mas não é startup, porque exige a sua presença, exige seu acompanhamento. Professor Lauto, você está dizendo então que eu tenho startup significa que eu não vou trabalhar mais? Eu falei, não é isso. Vai exigir de você, com certeza, mas não vai exigir de você para você fazer a operação lá em si. Vai exigir bastante esforço seu para o planejamento, para o direcionamento, mas não pode exigir que você faça a tarefa ao qual a sua startup se dedica. Por exemplo, sua startup é uma startup que é voltada, simbolicamente, aí, que nem o iFood, né? Você não pode ir lá fazer lanche, certo? Simples assim, você tem que gerenciar outras coisas. Então é nesse sentido. Então, uma startup uma empresa que trabalha com consultoria, que tem uma dependência dos empreendedores para a atuação técnica dela, para a atuação operacional. Modelos de negócio não escaláveis. Modelos que, para você crescer, exigem investimento em infraestrutura proporcional. Ou seja, eu cresço, preciso de investimento em infraestrutura. Cresço um pouquinho, preciso de investimento em infraestrutura. É um crescimento proporcional. Isso não é uma startup. Startup ela cresce com investimento em infraestrutura desproporcional. Você precisa de um investimento relativamente menor do que das empresas tradicionais. Precisa de investimento em infraestrutura para startup? Sim, precisa. Mas é desproporcional, ou seja, precisa de um investimento menor. Você vai precisar de investimentos mais profundos em infraestrutura, mas é um outro patamar quando você vai precisar, por exemplo, de nuvem, vai precisar de sistemas, de uma plataforma mais robusta nesse sentido. Mas para a operação inicial não precisa tanto. Né? Ok, então significa que tem um monte de startup aí que não é startup. E eu, inclusive, tenho a experiência de mentorar diversas startups nos programas que na hora quando a gente vai bater o olho, quando a gente observa ali o modelo de negócio, evidencia que o modelo de negócio está muito sustentado na experiência do empreendedor enquanto consultor, enquanto prestador de serviço, enquanto lá executor das tarefas. É muito bom você montar um negócio que tenha a sua experiência. Na verdade, é conveniente, inclusive, e até esperado que isso aconteça. Porém, a sua experiência, quando nós falamos de startup, não pode se sobrepor ao seu papel executor operacional. A sua experiência ela tem que ser maior do que a necessidade do seu processo executor operacional. Você entendeu isso que eu falei? Então a grande questão é que a startup, para que ela tenha um modelo escalável, ela precisa permitir que o modelo ele seja replicável. Ele aconteça independente da sua presença física. Ele aconteça uma vez que você consiga reproduzir os modelos. Se depender, se exigir a sua presença física, a sua presença de fato para executar as atividades, física ou digitalmente, tá? Para executar as atividades, isto é uma consultoria, isto é uma assessoria, isso é um trabalho operacional e, portanto, ela não é considerada como uma startup. Tá certo, estou quebrando alguns paradigmas aqui, certo? Pode ser que tenha gente aí que esteja chateada.
Aí vem a pergunta, né, que fala assim, tá bom, dá para consertar então? Será que dá para consertar isso aqui? A gente consegue consertar? Dá para consertar. Pode ficar tranquilo que a gente consegue sim consertar. Você consegue. Vamos lá direcionar agora como é que a gente faz para consertar essa questão, tá certo? Então a gente vai entender agora o que você pode fazer para poder direcionar a sua empresa, que não parece ser tanto uma startup. Você está muito focado nas questões de consultoria, de assessoria, de atuação, da sua necessidade, de você estar fazendo as coisas. Então vamos lá. Na tela do meu computador aqui, direto aqui para o nosso acompanhamento. Vamos lá, para a gente poder enxergar o que a gente pode fazer. Primeiro item, estou passando 3 aspectos para vocês. Não gosto dessas listinhas, mas aqui eu estou passando apenas 3 coisas que você precisa fazer. Coisas apenas coisas, certo? Primeiro é comportamento dos empreendedores. Você tem que ter e aqui eu estou falando de fato, tem que ter mesmo, certo? Você vai ter que ter um esforço da sua parte de enxergar que o seu papel, né, é desenvolver um negócio que não depende de você. E eu estou indo direto ao assunto. Você vai fazer um negócio ao qual você não atua. Tem empreendedor que tem isso tão arraigado dentro, assim, que fala assim, não, eu sou onipresente dessa empresa, eu sou... e tem muita gente defendendo essa questão, né, de fato. Eu não sou o único que está falando isso. Defendendo no sentido de você não ser escravo da sua própria empresa, ok? Tem muita gente bacana aí na internet, bons influenciadores, bons pensadores que defendem que uma empresa bem gerenciada ela não precisa da presença sua operacional para fazer tudo. Essa é a primeira mudança no comportamento do empreendedor. Então é você não se acreditando mais absolutamente indispensável para o negócio. Você tem que fazer, inclusive, com que o negócio te dispense, literalmente. É contraintuitiva essa questão, porque o empreendedor ele se apega ao negócio, à mesa, ao grampeador, né? Então essas coisas todas, né? Vocês entenderam aqui simbolicamente falando. Então a gente precisa ter uma mudança na nossa cabeça. Feita essa mudança na cabeça, considerando essa mudança na cabeça, o próximo passo é a gente mexer então no quê? No modelo de negócio. Então a gente agora vai mexer no modelo de negócio, transformar o modelo de negócio num modelo em que seja replicável. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, porque os exemplos eles vão ser, digamos assim, bastante pedagógicos, ok? Vamos considerar, por exemplo, que você seja um pequeno produtor de itens específicos aí da sua empresa, certo? Não importa, você faz coisas na sua empresa, tá? Okay? Você tem uma pequena produção aí de pequenas coisas na sua empresa, tá? Vamos considerar esse cenário. Então, você produz suas questões, tem uma loja virtual. Okay? Você tem uma loja virtual. Bacana, legal, você está vendendo, você está produzindo suas coisas, você tem lá selo, você tem lá código de barras, você está fazendo as coisas, seus clientes adoram seus produtos, não importa que produto seja, seus clientes adoram seus produtos, tá? Bom, essa empresa não é uma startup, essa empresa é uma empresa tradicional que produz os itens, tem canais de distribuição específicos, você pode ter uma loja, você pode ter loja virtual, ou seja, digamos que você só tem a loja virtual, você vende por um canal de venda chamado loja virtual, morreu o assunto, tá certo? Como é que você pode transformar essa empresa numa startup? O que acontece? Qual que é o negócio? Cliente de um lado comprando seus produtos, você do outro lado produzindo esses produtos. E se você transformasse a sua loja virtual em um marketplace, ao qual você agrega várias outras empresas concorrentes suas, e você agrega essa empresa, né, essa loja virtual, e você se torna um marketplace, agregando todas as empresas. A sua empresa, inclusive, é um dos fornecedores. Não pode ser o mais importante, mas é um dos fornecedores. Você não precisa nem fechar a sua empresa tradicional. E aí o que faz? Você tem, com isso, uma empresa que gerencia um portal ao qual nós temos diversos vendedores de um lado, diversos compradores do outro. E seu papel dentro dessa empresa é gerar tráfego, gerar negócios para todos esses fornecedores, para todos esses clientes. E detalhe, a sua empresa até então existente, que fazia a produção e tudo mais, ela continua existindo, ela pode continuar existindo, ela pode ser um dos fornecedores.
Nesse momento, você acabou tendo duas empresas. Você tem uma empresa tradicional, você tem uma startup, que é um marketplace, e com isso, você tem um negócio escalável, replicável, e que vai depender de um crescimento desproporcional na necessidade de investimentos em infraestrutura. Você quer mais alguns exemplos? Digamos que você seja uma empresa, por exemplo, de marketing digital, em que você é uma agência e você faz os serviços de marketing digital, certo? Você faz editoração, você faz vídeo, gravação, né? Essas coisas todas, né? Enfim, né? Trabalho de marketing digital. E depende muito do seu esforço. Você fica sem dormir, noite sem dormir, atendendo os clientes, está indo muito bem, está vendendo bastante, estou muito feliz com você. Mas definitivamente não é uma startup. Aí o que você pode fazer? Você pode desenvolver uma plataforma ao qual os clientes podem carregar as informações necessárias e eles podem, digamos assim, fazer a autoprodução dessas questões. Por exemplo, com ferramentas que são oferecidas, ao qual você vai cobrar um valor relativamente até menor dos clientes para essas funcionalidades, mas eles vão fazer uma parte dos serviços e você muitas vezes só finaliza, né, o trabalho ou só faz o ajuste final. Então esse, por exemplo, é um modelo SaaS, que é SaaS, é o Software as a Service. Os clientes vão ficar satisfeitos que eles vão pagar valores menores, vão ter um esforço um pouquinho maior, né, de gerenciar as questões, mas você pode fazer isso. Um exemplo desse são essas gráficas online, em que as pessoas pedem os serviços gráficos, fazem a editoração, fazem o conteúdo. Quem não entende nada paga por isso, tudo bem, ele vai fazer um serviço de consultoria lá dentro. Mas na maior parte das vezes você pede o acabamento, pede o item, pede o recorte, coloca lá e fala assim, você tem a arte pronta, sim ou não? Manda no PDF. Mandou, você tem certeza? Não me responsabilize por isso. Tenho, mandou, ótimo. A gráfica tem toda a informação, ela vai proceder o produto. Vai ter a questão produtiva sim, mas uma parte disso foi feito por você. Você tem aí clientes fazendo essas questões todas e aí com isso você conseguiu gerar uma escalabilidade, ok? Então perceba as diferenças entre modelos de negócio tradicionais e modelos de negócio escaláveis. É possível, dá para você consertar, ok? Eu acompanho diversas startups enquanto estou mentorando. Por exemplo, uma última startup aqui, sem entrar nos méritos, nos nomes e tudo mais, mas era uma empresa que tinha uma solução muito boa de impacto, questão educacional, certo? Ao qual ela tinha uma metodologia educacional para jovens, né, que tinham determinados problemas específicos. E a grande questão é que a empreendedora, uma empreendedora muito bacana, ela insistentemente dizia que ela tinha um método muito interessante, que o negócio dela era justamente a aplicação do método. Então, gradativamente foi se direcionando os esforços para quê? Para que ela não fizesse o negócio como se o negócio fosse dependente dela aplicar o método. Que o negócio fosse a replicação, ou seja, a replicar o método. Então, o que ela ia fazer? Ela não ia aplicar o método. Ela ia vender o método, fazer com que outras pessoas comprassem o método, tivessem toda uma estrutura de educacional, de suporte, de apoio, de feedback, de interação, né, de treinamento, até se for o caso, suporte, importante deixar claro, né, reforço, suporte, para que ela vendesse então o método, ou seja, não era ela quem ia aplicar o método junto aos jovens com aquele problema, aquela necessidade específica. Ela ia vender o método, ela ia explicar o método para que tivessem multiplicadores, pessoas que comprassem o método, que desenvolvessem o método para aplicar dentro daqueles ambientes específicos, para aqueles jovens com os problemas, as necessidades específicas. Nesse momento sai o papel de consultora, né? Então aquele papel único lá de consultora dela fazer para ela faz um método e ela replica o método. Este é mais um exemplo de como a gente pode trabalhar com escalabilidade. E para a gente, então, encerrar essa parte aqui, para a gente poder fazer o redirecionamento, nós temos, então, o último aspecto ao qual eu recomendo, que é você trabalhar com a base tecnológica, óbvio. Então, toda startup precisa ter a base tecnológica, né? Ou seja, tem que utilizar a base tecnológica para justamente proporcionar a escalabilidade, a replicabilidade necessária.
A base tecnológica, ela vem, né, recheada de investimento em tecnologia, mas não é apenas máquinas, equipamentos e robôs, é importante deixar claro. Você pode começar a sua startup com investimentos humildes até em infraestrutura, até com a sua atuação humana, manual, até se for o caso, e o quanto antes, tá? De uma maneira mais rápida possível, né? Sendo aquela questão contra-intuitiva que foi comentada, da gente fazer as coisas antes, né, de estar tudo pronto, né? Essa questão contra-intuitiva. E aí, uma vez que você tem esse direcionamento, que você já tenha já os testes, você vai gradativamente, à medida que entram novos investimentos, que entram, né, diferenças de faturamento, que você já tenha já uma receita recorrente, né, um MRR lá, receita recorrente, aí sim você já começa a fazer investimentos para melhorar a sua plataforma, para implantar modelos de automatização dos serviços, né, fazer fluxos automatizados, ou primeiro semi-automatizados, depois automatizados, ao qual você tem cada vez uma menor dependência da interação humana dentro da prestação de serviços. Legal isso aqui? Bacana? Então, direcionando esse aspecto, você consegue fazer então a recuperação, né, da sua startup. Então, você consegue, quer dizer, de uma empresa tradicional, então, mudando na cabeça do comportamento dos empreendedores, mexendo no modelo de negócio e utilizando a base tecnológica, você de fato consegue fazer um direcionamento para transformar a sua empresa, né, que não é de base tecnológica, não é uma startup, direcionando para a startup. Vai ter conteúdo específico para isso também, bem direcionado nessa questão, mas pergunto para você, se valeu a pena esse conteúdo, legal, gostou isso para você, faz sentido para você? Inscreva-se no canal, acompanhe esse conteúdo, já dá seu like já nesse material. Eu fico por aqui, convido você sempre a assistir os nossos conteúdos. Estamos aqui sempre à disposição. Mande suas perguntas, eu respondo todas elas. E esses conteúdos, inclusive, das suas perguntas, podem até se tornar, né, direcionamentos futuros para tópicos futuros. Grande abraço para você, empreendedor. Vai lá, força aí, firmeza de propósito. Até a próxima transmissão. Valeu.